minha galerinada, vamos à nossa aula de hidrografia. Vamos falar de água, vamos parar de boiar e assim entender como pode aparecer na sua prova. Bom, você deve saber que 70% da superfície terrestre é coberta por água. Para você entender, eu fiz até um esqueminha aqui abaixo, né? Então nós temos aqui todo o relevo, né? Então nós temos o relevo submarino, né? O relevo lá que não é submarino, que a gente já estudou. E aí nós temos a água. Então a maior parte aí da superfície é coberta por água, ficando 30% apenas que não é coberto por água. Dessa água que recobre, que tem aí no nosso planeta, nós temos 97,5%, ou seja, quase tudo é água salgada. Apenas 2,5% é água doce. E desse 2,5% de água doce, a gente vai arredondar para você, né? Mais ou menos 60% nas geleiras. Então, a maior parte da água doce estão nas geleiras. Nós temos ali um percentual de, né, aproximadamente 30%, né? Nós temos nos aquíferos. Então, se fosse fazer quase 70 a geleira, né? Mais ou menos 30 ali, vai dar quase 30 nos aquíferos, ficando a 0,5 nos rios, que é a menor parte da quantidade de água doce. Então, a água com facilidade para se ter obtenção é a menor quantidade, né? Porque grande parte estão nos aquíferos e a maior parte ainda nas geleiras. Vamos falar um pouquinho do aquífero então. O aquífero, né, ele é a água que está no subsolo. A gente tem aqui através da chuva, vai infiltrar. E quando essa água encontrar uma camada de rocha impermeável, né, rochas ali que não vão deixar que aconteça a infiltração, vai ter lá, né, um acúmulo dessa água que vai ser esse lençol freático, que vai ser esse aquífero. Muito bem. Esse aquífero nós temos tipo de um aquífero que é chamado confinado. Seria como, Marcelo? Se eu tivesse aqui acima outra camada de rocha impermeável. Então ele se formou, teve a transformação das rochas, de repente surgiram aqui camadas de rochas metamórficas, vou dar um exemplo, e ficou aquele aquífero ali confinado. Ele não é reabastecido, tá? Então também existe essa diferença. Mas essa infiltração, ela vai se dar de 3 tipos básicos. Ela pode ser do tipo fissural, quando nós temos rochas mais cristalinas, rochas mais resistentes, formam pequenas fissuras que a água vai achando o seu cantinho e vai se infiltrando. E depois vai, claro, né, encontrar essa camada impermeável e vai ficar ali. Nós temos o outro tipo, que é um tipo poroso. Então nós temos seixos, né, regolitos, pedaços de rochas, que vai ter um grande poder de infiltração. E o tipo C é o tipo kárstico, né? Quando temos aí rochas sedimentares que vão, né, formar como se fosse uma grande fissura, assim, uma grande abertura, dando assim um grande poder de infiltração. Não esqueça de recorrer às nossas aulas mais aprofundadas, tem uma aula exclusiva de aquífero. No Brasil nós temos 2 grandes aquíferos, o Guarani, que é o mais famoso, e o Alter do Chão, que aí foi a nova divulgação, a nova descoberta, ali no começo dos anos 2010, vai começar a falar um pouquinho mais do Alter do Chão. Vou falar do Guarani, que é o mais famosão de todos. O Guarani fica na porção centro-sul do Brasil, no nosso país. Também está presente no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, em menor parte. A maior parte, você consegue perceber aqui no nosso mapa, ó, que está no Brasilzão, no centro-sul do Brasil. Do meio para o sul do Brasil, pegando mais a porção interior, menos a porção litorânea. Esse aquífero se formou na era mesozoica. Aconteceu um derramamento basáltico, o magma foi indo, esparramou, joga o arenito, uma camada de rocha permeável, o arenito é poroso, infiltrou e formou esse grande aquífero. Beleza? Tem água ali para abastecer a população do Brasil, né, por mais de 2.000 anos e a população do mundo inteiro por um século. É muita água que já vem sendo utilizada e muitas vezes mal utilizada, porque temos a contaminação desse aquífero Guarani pelo uso abusivo de agrotóxico. Beleza? Então esse é o aquífero Guarani. O Alter do Chão, ele fica mais lá no estado do Pará. Já fizeram um estudo que nós temos outras áreas com aquífero, formando uma área denominada Saga ali, né, que tem todo esse sistema de aquífero da região amazônica, mas em destaque o Alter do Chão,
que é o aquífero que tem mais água. Marcelo, mais água sim. Esse tamanhozinho, mais que isso, sim. Ele tem quase o dobro de água do aquífero Guarani, ele é mais profundo. Alguns apontam como uma possibilidade de desviar a água desse aquífero e amenizar o problema com a seca lá do sertão nordestino. Então isso é aquífero, aprofunde-se lá na aula. E chegamos na bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é um conjunto de rios, ela tem um rio principal, os seus afluentes e os seus subafluentes. Toda bacia, toda a rede hidrográfica recebe o nome do seu rio principal. Então, o principal rio da bacia de São Francisco é o Rio São Francisco. Da bacia amazônica é o Rio Amazonas. E assim por diante. Aqui nós temos as partes do rio, das nascentes até a foz do rio. Né? Então, nós temos aqui no meio do caminho médio curso, geralmente formam áreas com curvas, né? Com curvinhas mais bonitinhas, que são os famosos meandros. Então, aqui é apontado como o alto curso, o médio curso e o baixo curso. Aonde tem a nascente lá, a gente bota aquele lado montante. E aonde tem a foz, a jusante. Depende do ponto que eu estou olhando. Algo também interessante, sabendo é que a margem direita e a margem esquerda. Isso é bem básico. O aluno pensa, está do lado direito e a margem direita. Não. É em direção à foz, então tem que virar de costas, né? O rio está correndo para cá, então margem direita e margem esquerda. Então questões de mapa, de interpretação, pode perguntar, né? Qual é a posição, onde é que é a montante, onde é que é o alto curso, né? Pode falar para você a margem direita, a margem esquerda, então é questão nível fácil. E você é unirado, você já entendeu facilmente. Nesse rio, nessa bacia, nós temos algumas características para a gente falar. Primeiro, a formação. Como é que um rio pode se formar? Ele pode se formar, primeiro, pela chuva, que é o tipo mais comum. Ele pode se formar pelo derretimento de uma geleira, ou ele pode se formar das duas formas, que é a foz, né, a formação do tipo mista. Então, formação pluvial, nival, né, ou glacial, quem queira chamar, e a mista. Então, essa é a formação que nós temos dos rios. No Brasil, quase todos são do regime pluvial, com exceção da amazônica, que é mista. A drenagem é onde o rio vai correr. Ele pode correr para o mar, drenagem exorreica, pode correr para o interior, drenagem endorreica, que não vai para o mar. Tá? Não quer dizer que o rio está correndo para o interior, que ele não vai parar no mar. Um exemplo disso é o rio Uruguai. Ele corre para o interior, formado lá pelo rio Pelotas e Canoas, e corre para o interior, limitando Santa Catarina do Rio Grande do Sul. Junta-se lá com o Peperiguaçu, desce na cadeia, né, na drenagem toda da Bacia Platina e vai acabar lá, né, lá na Bacia Platina, no Rio da Prata. Então ele vai parar no mar, então ele é também exorreico, beleza? Um rio também pode ser chamado de criptorreico, quando ele vai entrar em galerias, águas, né, parte da vida aqui no normal, ele se infiltra e vai para o subsolo. Isso acontece em algumas áreas. Ou então chamado arreico, é quando o rio vai indo, do nada ele acaba, ele seca, geralmente em áreas mais secas. Então são esses outros tipos de drenagem. O abastecimento, como ele é alimentado, pode ser constante, a gente chama de rio perene, ou pode ser temporário, que a gente chama de intermitente. No Brasil, quase todas as bacias são perenes, com exceção da bacia nordestina. O relevo do rio é importante saber pelo seu potencial, porém não vai cair em pegadinha. Então, um rio de planície, a tendência dele é ser bom para navegação. Um rio de planalto, fazer aqui uma barragem, represar a água e fazer então a produção de energia. Porém, no Brasil, por exemplo, a bacia que tem o maior potencial de gerar energia é uma bacia de planície, que é a amazônica. E temos bacias de planalto que são bem aproveitadas para navegação. Então, é apenas a característica geral, a tendência dele é essa. E a foz é onde o rio termina. Quando o rio deságua num braço só assim, ó, é chamado foz do tipo estuário. Quando o rio forma uma ilhinha de sedimentos no meio, é chamada foz do tipo delta, delta do Nilo, a delta do Parnaíba. E quando tem as duas formas, né, desse rio lá, desaguando, bonitinho assim, é chamado foz mista. Então essas são as partes importantes dessa bacia hidrográfica. Conseguindo acompanhar? Bom, lembrando que é uma aula de intensivão aí para a sua prova. Então, temos que revisar.
Você está vendo aí bem próximo aí para poder chegar lá firme e forte, relembrando os conceitos. Pá, Marcelo, deu um branco aqui nessa parte agora. Recorre, botãozinho do lado, vai lá e aperta e aprofunda. Tem uma aula somente de bacia hidrográfica, somente de aquífero e hidrografia geral, e você consegue daí ter mais detalhes, tá? Chegamos aqui nas bacias hidrográficas brasileiras. Falando para você de um modo geral, as bacias brasileiras são formadas pela chuva, então tem um regime pluvial. No Brasil, o relevo predominante é o planalto, então são bacias de planalto. Né? Nós temos uma boa média de chuva, então os rios são perenes, não secam de um modo geral. Vão para o mar, então são exorreicos. Tá? E também tem a foz do tipo estuário, desaguam num braço só. Beleza? Aqui as bacias brasileiras, as que estão em azul, que tem um grande rio. As que estão em amarelo, que não tem um grande rio principal. Então, por isso são chamadas bacias secundárias. Então, a A é a bacia amazônica, tá? A B é a bacia do Tocantins-Araguaia, que nasce na Chapada do Veadeiro e corre lá, né, para o norte do Brasil. A C é a bacia do São Francisco, beleza? A D, para baixo, bacia do Paraná, né? A E, bacia do Paraguai. A F, bacia do Uruguai, beleza? E aí, obviamente, nós temos as secundárias. A I, bacia nordestina, secundária do Nordeste. A H, bacia secundária do Leste. E a G, bacia secundária do Sul-Sudeste. Dessas bacias, temos algumas exceções. Quase a maior parte é pluvial, perene, planalto, exorreico e estuário. Apenas 3 não são assim. Então, agrupa e grava aí com o meu querido. Quais não são assim? A amazônica. A amazônica, ela é pluvial? Não. Ela é formada lá no derretimento da geleira dos Andes. Então, ela tem e pela chuva também. Então, ela tem um regime de formação. Ela começa na formação mista. A drenagem dela é exorreica, ela vai para o mar? Vai. Então, aqui é igual. Beleza? Ela é perene? Ela é perene. Ela não seca. Também é igual. Ela é de planalto? Não. Ela é de planície. É uma outra diferença importante. Ela é de planície. Ela é a bacia com maior potencial e aproveitamento de navegação. E como eu falei, maior potencial de gerar energia. Potencial pelo volume d'água que é muito grande. Bom, essa bacia, ela é estuário, a sua foz? Não. Ela tem as duas formas, então ela é mista também. É a que mais diferença tem. Ela não é pluvial, ela é mista. Ela não é de planalto, ela é de planície. E ela não é estuário, ela é mista. Ela é perene e ela é exorreica. A do Paraguai tem uma diferença só. Ela é pluvial? É. Ela é perene? É. Ela é exorreica? É. Ela é estuário? É. Ela não é de planalto, ela é de planície, lá na região do Pantanal. Tá? Então ela é de planície. Beleza? E a última, a secundária do Nordeste. É pluvial? É. É de planalto? É. É estuário? É. É exorreico? É. É perene? Não. Não é perene. Ela é uma bacia intermitente. Intermitente é uma bacia que seca. E aí vem a transposição de São Francisco, que é o que, Marcelo? Né? Seria transpor, aqui está a bacia de São Francisco, ó, era transpor água para os rios que secam através de 2 eixos. O eixo norte, né, vai levar água lá para 4 rios e 2 açudes, e o eixo leste vai levar para a região do Agreste também, né, para alguns açudes e para outros rios. Então aqui mais para o sertão, aqui mais para o Agreste. 400 quilômetros, 220 quilômetros, bombeando água para dar uma segurança hídrica a essa população que sofre muito com a falta d'água. Pontos positivos, aí nós temos o acesso à água, menos doença, melhorar a agricultura, melhorar a economia, a fim da indústria da seca, que é aquelas benfeitorias feitas por político em troca de voto. Negativo, afetar a biodiversidade, pode afetar a geração de energia, pode afetar a navegação do rio. Né? A foz do rio, como está indo menor volume, está entrando mais água salgada, está ficando salobra. Então são aspectos importantes para você saber. Essa foi a nossa revisão de hidrografia. Espero que tenha aí contemplado, aí, dado aquela afinada nos conceitos principais para você chegar lá na prova. Marcelo, isso aqui, vai lá, recorre lá, estuda que você vai conseguir. Beijo, vamos junto, vamos aí conquistar o seu sonho.